Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja teu santo nome, Pai. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença porque precisamos de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que teu nome seja glorificado na nossa vida, que o seu nome seja glorificado neste lugar. Pai, que nesta palavra a tua verdade sobressaia, que toda mentira seja silenciada e não tenha espaço no coração dos nossos irmãos, mas que possamos, Senhor, aprender da tua palavra, daquilo que o Senhor nos tem dito, Senhor. Como o pastor começou o culto, Senhor, esta é a última palavra sobre a igreja. Pai, que nós, como tua noiva, como parte da tua noiva, tua igreja, nós possamos ouvir as tuas palavras para nós, Senhor. Que nós possamos viver uma vida que glorifique o teu nome, Senhor, uma vida que testemunhe do teu reino, onde quer que a gente vá. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Estamos na aula 15. Oxe, viu? Já chegamos no capítulo 2 de Apocalipse. Isso é incrível. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Hoje nós vamos ver a quarta igreja. A mensagem à igreja de Tiatira. Amém? Nós já vimos Éfeso, nós vimos, depois de Éfeso, Esmina, depois de Esmina, Pérgamo, depois de Pérgamo, Tiatira. Mais uma vez, a gente vê essas igrejas individualmente, mas é importante pensarmos nela de forma panorâmica. Amém? Então, a gente vai fazer alguns comentários aqui de aulas que nós já demos anteriormente, mas isso é sempre importante. Ah, Paulo, eu não ouvi as outras aulas das outras igrejas. Chegando em casa, hoje não, vai dormir, que vai chegar tarde, mas durante a semana, assista as outras cartas das igrejas. É muito importante a gente ter essa ideia geral das cartas das igrejas. Amém? Amém. Vamos então ler mensagem à igreja em Tiatira. Apocalipse 2, versículo 12 a 17. Amém? 18 a 29. 12 a 17 é Pérgamo. É 18 a 29, tem um erro ali no slide, mas sempre tem. Feito com carinho, mas corrido. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos poreis, mas que tendes, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porém, mas o que tendes, retenha até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também eu recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Deus seja louvado. No próximo slide tem uma figura bem interessante. Como eu falei para vocês, a gente lê
Existe aquele momento histórico, essa igreja existia. João estava escrevendo para uma comunidade que existia, uma comunidade que estava na cidade de Tiatira, ok? Que é na atual Turquia. Pronto, nenhuma dúvida. Mas essa carta profeticamente aponta para um período histórico, uma era histórica da igreja, que a gente vai chamar de a era de Tiatira, e a gente já falou como isso funciona. Esse desenho ali tem uma divisão de tempo ali embaixo, que é uma proposta. Então, tipo assim, um período de tempo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, está ali. Ok? É uma proposta. O que a gente tem visto, e uma mensagem principal, que eu posso dizer assim, de Deus para essa igreja, é que eu conheço, eu sei, eu sou o Senhor, eu estou sabendo disso, está tudo sobre o meu controle. E aqui, mais uma vez, eu queria trazer essa mensagem da soberania de Deus para vocês. Lembra que eu falei, o nome das cidades foram escolhidos pelos judeus? Foram os cristãos que escolheram esses nomes? Mas os nomes, eles se encaixam na mensagem. Os nomes que foram escolhidos séculos antes, alguns 1000 anos antes, eles se encaixam na mensagem profética do que iria acontecer. Deus está dizendo assim, está tudo sob o meu controle, até o nome que foi escolhido. Sou eu quem determino. A história que essas cidades se desenvolveram, a história que essas cidades, histórias que não são cristãs, são histórias particulares dessa cidade, são os conflitos que essa cidade vivia, as situações que essas cidades viviam, elas se encaixam com a mensagem profética para a vida, para o momento histórico que a igreja irá viver num determinado momento. Como se o Senhor dissesse, o que acontece? Eu tenho domínio sobre o que acontece. Nada escapa, nem do que acontece com vocês, nem do que acontece com eles, nem do que aconteceu quando vocês nem sequer existiam. Tudo estava sob meu controle. E aqui, eu queria que vocês vissem esse desenho. Ali naquele desenho, vou sair daqui para não pegar minha careca, porque a careca aparece na filmagem. Eu estou tentando. Ali no desenho, eu quero que vocês vejam a ordem das igrejas. A ordem das igrejas. Talvez fique difícil de ver, mas está vendo aí? O primeiro pontinho ali da esquerda é Éfeso. O segundo pontinho um pouco mais acima é Esmirna. O terceiro pontinho mais acima é Pérgamo. E aí começa a fechar o círculo. O quarto é Tiatira, hoje. O quinto é... Adivinha qual é a próxima carta? Sardes. A próxima cidade qual é? A próxima qual é? Adivinha qual é a última? Quem colocou essas cidades ali? Essas cidades estão na ordem histórica dos eventos da igreja. Essas cidades, elas estão na ordem das cartas. Alguém pode falar assim, não, esse era o roteiro mais lógico a fazer. Concordo. Faça um círculo. Seria ilógico ele ter que ir de Éfeso para Esmirna, de Esmirna em Laodiceia ele ir para Pérgamo, depois ele voltar para Filadélfia. Mas as posições dessas cidades, as posições geográficas dessas cidades, além dos seus nomes, além das suas histórias, além dos seus conflitos, estão na poderosa e soberana mão de Deus. O Senhor está dizendo assim para aquela igreja, você está aonde eu quero que você esteja. Alguém pode falar assim, nossa, mas que coincidência, né? Aquele círculo, 1, 2, 3, 4, em nenhum momento ele precisou fazer um zigue-zague. Você está aonde eu coloquei você para estar. Há muitos séculos atrás, alguém chamou essa cidade de Esmirna, alguém chamou essa cidade de Tiatira, e a do lado chamou de Esmirna, e a próxima chamou de Sardes, e Roma fez um caminho aqui postal, pelo qual os correios andavam. Tudo como eu sempre quis. Essa é uma mensagem que serve para a gente. Nós estamos onde Deus quer que a gente esteja, como igreja, nesses conflitos todos que a gente vive aqui, e o Senhor vai nos dar graça para passar
por aquilo que o Senhor colocou a gente para passar, e esse é o nosso propósito, testemunhar aqui nessa situação, nesse país, e onde mais as igrejas estiverem em cada país, o Senhor colocou essa igreja lá. Foi Ele quem colocou. Foi Ele quem colocou Esmirna ali. Foi Ele quem colocou Tiatira ali. Foi Ele quem colocou Tiatira do lado de Pérgamo, depois de Pérgamo e antes de Sardes. Porque, para Ele, essa era a mensagem que Ele ia trazer hoje. Eu ia estar aqui falando disso hoje. E outras pessoas já falaram isso tantas vezes. Pode passar desapercebido, mas a gente olha e a gente vê a soberania de Deus o tempo todo. Amém? Oi? Lá embaixinho aqui, Patmos, é a ilha. E é interessante que depois que o carteiro saía, que era um mensageiro, né? Ele foi entregando as cartas. E depois que ele termina de Laodiceia, ele vai para onde? Ele volta para onde? Ele volta para onde ele saiu, ele volta para onde ele começou. Começa em Éfeso, termina em Éfeso, né? E é interessante, né? Que a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, né? E essa era a situação de Éfeso, né? O amor que se esfriou, né? Então, às vezes a gente termina onde tudo começa. Olhando para a história como um panorama, a gente viu essa situação. Éfeso, e eu quero que vocês pensem sempre nesse panorama. Qual é a situação de Éfeso? O primeiro amor. Eles perdem o primeiro amor. Qual é a situação de Esmirna? É uma igreja que está sofrendo muita perseguição. E lembra que eu falei, o que chama atenção na história de Esmirna? É uma igreja que não é socorrida. Cadê os irmãos para socorrer Esmirna? Vamos ver se vocês entendem um pouco a história do Apocalipse e lendo as cartas de forma panorâmica. Por que a igreja de Esmirna não é socorrida pelos irmãos? Porque os irmãos perderam o amor. E aí você vem para Pérgamo, e aí Pérgamo faz muitos casamentos, e agora, Éfeso resistia às doutrinas de Nicolau, e agora as doutrinas elas são seguidas por alguns em Pérgamo. Não pela igreja toda, mas por alguns. E agora a gente vai ter a situação de Tiatira. E a situação de Tiatira, assim como Esmirna é de Éfeso, Tiatira é uma consequência de Pérgamo. Tá certo? Ela é uma história panorâmica. Isso está acontecendo. Ele está dizendo, olha, eu vou dizer o que vai acontecer com você, igreja, nesse período histórico, por causa disso. Ok? Então, vamos continuando aqui. Próximo slide. Ali tem umas fotos de Tiatira. Próximo. O que a gente sabe sobre Tiatira? A gente sabe pouco, a gente não sabe muito. Tiatira era uma cidade pequena, não era uma cidade importante, era uma cidade pequena e uma igreja pequena. Não era uma cidade relevante. E o que a gente sabe sobre Tiatira? Eu já falei que a história da cidade ela é interessante para a gente, porque ela é mensagem para a igreja. Tiatira era uma cidade tampão. O que é uma cidade tampão? Ela ficava numa posição que ela não conseguia atacar de forma exuberante, em termos de uma guerra, mas quando aquela região era invadida, tinha que passar por aquela região. Então, Tiatira servia como a primeira resistência. Ela ia apanhar, ela ia perder, mas isso dava tempo para as outras cidades se prepararem e, de algum modo, ela causava uma baixa no exército inimigo. Então, Tiatira era uma cidade tampão. Os cidadãos de Tiatira, eles viveram muito com essa situação de sempre que havia uma guerra, eles apanhavam muito, né? E por causa disso, eles eram o primeiro a apanhar, faziam uma resistência, mas só isso, eles não tinham uma função de vencer, não tinham uma função de ganhar a guerra. Isso é bem interessante. Guardem isso, essa situação é importante, com a mensagem que Jesus vai dar para Tiatira. Era cercada por muitos rios, e esses rios eram cheios de sanguessuga. Então, é uma situação também interessante nessa igreja, porque ela tinha um problema de parasitismo no interior dessa igreja, né? Gente que drenava a vida dessa igreja. Tiatira era conhecida principalmente por ter muitas guildas. O que são as guildas? Guildas, eu já falei nas aulas anteriores, eram como se fossem cooperativas. As guildas mais famosas de Tiatira, qual eram? Duas. A de
daqueles que tingiam tecido, e aí tinha púrpura e o carmesim, tá certo? Eles tingiam, isso dava muito dinheiro. E a guilda que fazia uma liga de bronze, que era uma mistura de zinco e cobre, e eles faziam essa liga de bronze. E ela era muito boa para fazer escudo. Então, eles faziam isso para o exército romano. Como ela era uma cidade tampão, fazer escudos era... Então, parecia que tinha nascido para isso, né? Ela foi uma cidade de defesa. E, por um acaso, o que eles sabiam fazer era escudos, e faziam bem escudos, eles eram famosos por isso, ok? Isso é importante na história da igreja, hein? Os cristãos, eu já falei isso anteriormente, eles tinham um problema de participar das guildas. Qual o problema de participar da guilda? Hoje eu posso fazer parte de um sindicato? Pode. Posso fazer parte de um conselho de classe? Pode. Mas naquela época, essas guildas, elas tinham um padroeiro. E para você participar das guildas, você tinha que participar dos cultos, das reuniões, e elas tinham uma idolatria, elas tinham um culto nessa reunião. E para o cristão era difícil participar dos cultos, ele precisava comer da carne sacrificada. Os banquetes eles eram oferecidos aos ídolos, tá certo? E para o cristão participar dessas comidas sacrificadas era proibido, ele não participava, então ele não tinha como participar. Outra situação é que muitas dessas reuniões eram movidas a sexo. As sacerdotisas, as prostitutas cultuais, né? As sacerdotisas, elas tinham uma característica de prostituição muito marcante, não apenas mulheres, mas homens também. Então, inicialmente, elas agradavam aos deuses com sexo, mas depois elas agradavam todo mundo com sexo. Então, assim, como é que o cristão ia passar por isso, né? A pastora falou que quando foi em Éfeso com a igreja, ela ficou impressionada com a quantidade de símbolos sexuais que você encontra nos escombros. Então, isso era incompatível com a vida cristã. Então, quando o cristão não participava da guilda, ele tinha problemas financeiros, e a gente já falou na aula passada, o destino dele era ir para a pobreza mesmo. Ele não tinha como ter o seu recurso. Nós precisamos trabalhar para ter o que comer. E aí, uma vez nós fomos a Israel, né, pastor? E aí eles levaram a gente em Belém, né, numa igreja, mas antes nós passamos numa loja de cristãos. Por quê? Porque lá, como não é uma área que está com Israel, uma área que está sobre a autoridade palestina, os cristãos eles sofrem muito. E o único modo deles sobreviverem é se a gente for lá comprar alguma coisa na lojinha. Se você não for lá na lojinha e comprar alguma coisa na lojinha deles, eles vão morrer de fome. Porque ninguém vai comprar. Então a situação era mais ou menos isso. Só que não existia ninguém para vir de fora, né? Eles estavam numa situação difícil mesmo dos cristãos em relação a essas guildas. Então, o cristão não tinha vida fácil por conta disso. A questão era simples, né? Negar o mundo ou enfrentar o resultado disso. Ou negar o Senhor. Então, a questão do cristão naquela época de Tiatira é a mesma de hoje. Até onde eu posso me relacionar com o mundo? Até onde eu posso negociar? Até onde é o limite? Porque existe um limite que você não tem como ir. Se você ir, você começa a negar o Senhor. E aí as consequências disso. E aí, quando você não nega, também tem consequências, tá certo? Como nós lemos em Timóteo na aula passada, aula retrasada, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, sofrerá perseguição, é isso que a Bíblia nos diz. Próximo. Característica religiosa aqui de Tiatira. Também é bem interessante. Tiatira, ali, a gente cobriu, aquele é o Zeus. Tiatira, ela tinha cultos a Zeus. Zeus aquele é Apolo, é o filho de Zeus. Ela tinha um culto a Apolo, então era um local de muita adoração a Apolo, o filho de Zeus. Mas não era o grande, tinham outros cultos também que eles faziam bastante. O segundo era as sibilas. As sibilas eram tipo oráculos de Delfos. Eram mulheres que, possuídas por algum deus, profetizavam alguma coisa sobre o futuro.
e elas faziam profecias que elas eram espertas. Então, elas faziam profecias mais ou menos assim. Alguém perguntava para ela, devo me casar com fulano? Ou com ciclano? Aí ele falava assim, se casares com fulano, sua vida sofrerá grande mudança. Aí, se ele casasse e fosse muito feliz, tivesse muito filhos, você viu? Falei. Se ela casasse e a vida fosse uma desgraça, viu? Falei. E isso acontece, o André vai falar na próxima aula, com o rei de Sardes, que a Sibila fala para ele assim, se tu atravessares o rio, destruirás um grande reino. Ele entendeu que era o reino do outro, né? E ele foi, passou o rio e destruiu o reino dele. Então, tipo assim, de algum modo, a Sibila sempre acertava. Mas, tipo assim, as profecias dela, elas não eram tão fiéis, né? Espera aí, meus irmãos, deixa aqui que... Se eu ficar olhando lá para trás, vai dar ruim aqui. Abriu. Uma pessoa importante em Tiatira era Lídia. Lídia era aquela cristã, talvez tenha sido uma das primeiras convertidas de Tiatira, que era vendedora de púrpura. Ela era de Tiatira, Lídia, tá certo? Ela é citada. Então, outro problema que a gente encontra aqui, nenhuma das outras cartas das igrejas mostra uma queda tão profunda quanto a carta de Tiatira. Tiatira é o aprofundamento da queda da igreja. A igreja ela tem... É aquilo que... Que período é o período de Tiatira? É aquele período que nós vamos chamar de a Idade das Trevas. Tá certo? Aquilo que a história chama de a Idade Média ou o período das trevas. Tá certo? Então, é o momento pior da igreja. É o momento onde as piores pessoas faziam parte da igreja e se diziam igreja. E esse é o momento de Tiatira, ok? Esse é o contexto histórico. E mesmo assim ele é chamado ao arrependimento, Deus continua tratando como sua igreja e ele continua dando saídas para ela, tá certo? É sem dúvida uma igreja que o Senhor dispensa a maior carta. Então nós temos a menor cidade, a menor igreja e para quem o Senhor dispensa a maior carta. Por quê? Porque essa era a igreja que passava talvez pelo maior problema. A situação dessa igreja era grave, muito grave, ok? E quando a gente vai para a história desse período, a gente entende que a crise que a igreja viveu nesse período é uma crise real muito séria. Próximo. Vamos então para o texto. O que significa o nome Tiatira? Que eu falei para vocês que o nome sempre tem uma mensagem que é o que Deus está querendo dizer para aquela igreja. Tiatira significa, próximo slide, pode passar. Tiatira significa sacrifício contínuo, sacrifício perpétuo ou sacrifício perfumado. Nesse momento histórico da igreja, que é a Idade das Trevas, que é o período mais complicado da igreja, é quando a igreja institui a missa. E o que é a missa? A missa é a repetição do sacrifício de Cristo na doutrina romanista. Então, a missa, quando se faz uma missa, está novamente se expondo Jesus ao sacrifício. Toda a missa é doutrinariamente, não é isso que acontece espiritualmente, mas doutrinariamente é a exposição de Jesus ao novo sacrifício, a um novo sacrifício. Na doutrina católica vai dizer assim, é o mesmo sacrifício, só que não cruento. Mas é um sacrifício, só não é cruel como era o outro. Então, curiosamente, e que não é curiosidade, é profecia de Deus, esse período histórico se chama sacrifício contínuo e é o momento quando a igreja, a gente vai entender de onde, daqui a pouco, ela cria o sacrifício contínuo através da missa. Todas as coisas que os protestantes possuem, a maior parte das questões que os protestantes possuem com os romanistas, são de doutrinas que surgem deste momento histórico da igreja, certo? Porque elas não são, na sua grande maioria, fundamentadas nas escrituras, e sim na tradição, e aí a gente vai falar isso quando chegar o momento para a gente poder entender como isso aconteceu, tá certo? Então tem muitas outras, certo? Doutrina da transubstanciação, e várias.
Próxima. Vamos para o texto. Como a gente já falou antes, a mensagem de Jesus, ela é sempre uma resposta àquela igreja. Depois a igreja histórica, também serve a cada um de nós. Mas ela tem uma característica de... Ela é relevante para aquele momento, ela tem uma resposta, ok? Ela tem sentido para aquela situação. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: isto diz o Filho de Deus. No livro do Apocalipse, é a única vez que essa expressão, o Filho de Deus, dessa forma, filial, se refere a Jesus de forma tão clara assim. E por que ela está escrito aqui assim? Qual era o principal indivíduo adorado lá em Tiatira? Apolo, que era filho de quem? De Zeus. Então eles adoravam Apolo, o filho de Zeus. Jesus está dizendo: eu sou o Filho de Deus. Não é Apolo, que é de Zeus. Eu sou o Filho a ser adorado, não é Apolo. Então a mensagem para os habitantes de Tiatira era muito clara, ok? A cidade que adorava Apolo, Jesus diz: sou eu o Filho de Deus, não é Apolo. Então saibam que sou eu o Filho de Deus. Aí ele continua: o que tem seus olhos como chama de fogo. A gente já falou isso daqui. O pastor até pontuou, né? Não é vermelho, é azulzinho. Ela chama. A ideia é de juízo penetrante. A ideia é daquele que vê, que enxerga tudo. A ideia é que diante dele não adiantam disfarces. Não adianta a gente fingir coisa nenhuma, porque ele está vendo. Ele enxerga, ele queima as fantasias. Mas o outro contraponto é: qual era o segundo objeto de adoração na cidade? As sibilas. E as sibilas, elas se propunham a ver o quê? O futuro. Só que o Senhor está dizendo que é eu quem vejo tudo. Eu quem vejo o que aconteceu, eu quem vejo o que vai acontecer, e não como as sibilas, que elas veem o que vai acontecer, teoricamente, mas não possuem domínio sobre o que vai acontecer. O Senhor está dizendo assim: eu sei o que vai acontecer, porque vai acontecer como eu quero que aconteça. Eu sou o Senhor de tudo. Então essa mensagem para a igreja de Tiatira, ela tinha aquele contexto bem direto, tá certo? Jesus não é apenas ciente de cada detalhe, ele é o Senhor de cada detalhe. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, ao bronze. Qual eram as guildas mais famosas? A de púrpura e a segunda, a de bronze, que eles faziam uma liga, eles eram famosos por fazer a liga, e ela servia de escudo. Eu já falei qual é a história dos pés de bronze, né? Tipo assim, é do juízo definitivo, tá certo? Quando o inimigo, ele esmagará, né? Ela lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará, vai esmagar a cabeça, né? Vai botar debaixo dos seus pés e esmagar. Ele está dizendo assim, que ele vai fazer isso e o sapato dele é de bronze. Tipo assim, não tem solado de borracha, é de bronze. Deixa eu explicar, ó. Quando vier o juízo dele, o juízo é implacável. Quando ele vier trazer o juízo, quando ele vier trazer a sentença, quando ele vencer o inimigo não vai se levantar de novo. Não vai ter segundo round. Não vai ter revanche. Mais ou menos isso, tá certo? Seus pés são de bronze. Essa é uma cidade tampão famosa por fazer essa liga. Essa liga aqui servia para fazer os escudos. Próximo. O próximo ele começa a falar, eu conheço as tuas obras, né? Ele vai falar lista, né? Eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são mais que as primeiras, né? Junto com Éfeso, né? Tiatira é quem possui a lista mais extensa. Então você tem Éfeso e Tiatira com grandes listas. Ok? Umas listas bem grandes, ó. Amor, serviço, fé, paciência, últimas obras, tá certo? Mas a questão é que ela tinha problemas bem sérios. O teu amor, aqui essas duas virtudes, volta um.
Volta. E o teu amor. Qual era o problema de Éfeso? Tinha deixado o primeiro amor. Mas esse não é um problema de Tiatira. Tiatira é uma igreja amorosa. E quando a gente for falar de Tiatira aqui, vocês vão ver o que eu estou falando. Tiatira é uma igreja que ama. Tá certo? Quando a gente for ver a história, vocês vão ver o quanto isso se encaixa perfeitamente no contexto. E o seu serviço. A palavra serviço nas Escrituras ela pode ser a tradução de doulos, douléu, ou diaconia, diácono, tá certo? Aqui é diácono. Qual é a diferença entre um e outro? Doulos é servir ao Senhor. Então, quando nós servimos a Deus, a palavra grega para isso seria doulos. Mas quando nós servimos ao irmão, a palavra para isso é diaconia, diáconos. Então, era uma igreja que ela tinha o quê? Diaconia, serviço aos irmãos. Ela servia aos irmãos. Se vocês um dia pegarem para estudar a história da Idade Média e verificar os cristãos da Idade Média, eles têm histórias maravilhosas, homens de Deus, que você fica assim, uau. É a história, é o período mais complicado da igreja, mas onde nós temos homens de Deus extremamente amorosos. Já ouviram falar de São Francisco de Assis? Talvez vocês não tenham ouvido, mas São Patrício. Você tem vários, os valdenses. Você tem vários homens de Deus, John Hus, Wycliffe, gente que morreu apenas por querer traduzir a Bíblia. Gente que morreu servindo. Esse São Patrício e o Columba, eles levaram o evangelho à Escócia e à Irlanda. De uma forma que quando você ouve os relatos do que Deus fazia na vida desses homens, você fala assim, pô, será que é verdade? Deus era tão favorável à vida desses homens, você fala assim, meu Deus. Quando você vai a Assis, né, você vai lá ver a história de São Francisco, é vergonhosa. O pai de São Francisco era um homem rico, ele tinha que trancar Francisco, ele criou uma cadeia dentro de casa e quando ele ia viajar, ele trancava Francisco na cadeia. Porque se ele não trancasse Francisco na cadeia, quando ele voltava, Francisco tinha se livrado de todos os bens e dado aos pobres. Não podia ver uma pessoa passando necessidade. É uma igreja amorosa. É uma igreja que tinha serviço. E essa é uma marca muito característica da igreja. Uma igreja que socorria muito. Ou tipo assim, um aspecto misericordioso muito grande, ok? E o teu serviço. Isso são duas coisas importantes. Amor e serviço, tá fé? A Bíblia fala assim, mostre-me a tua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Na verdade, essas duas coisas precisam andar juntas. Né? O amor cristão, ele se traduz muito mais em ação do que em palavras. Isso não é ativismo. Como a gente já viu aqui, listas grandes de serviço não significa que nós somos fiéis ao Senhor, ok? Isso é importante. Nós precisamos ser achados fiéis. Isso é mais importante do que ser achado trabalhando muito. Mas aquele que nasceu de novo produz fruto. Essa é uma característica, a gente tem que produzir fruto, ok? E esse serviço aqui de diaconia era uma característica que fazia o contraponto com Éfeso. Outro slide. Aqui nós temos mais duas virtudes que caminham juntas. Fé e esperança. Primeiro é amor e serviço. Ou seja, se eu digo que eu te amo, eu te sirvo. Tá certo? Não tem como, tipo assim. Nós vivemos hoje numa situação estranha. A sociedade é estranha. Né? O mundo está estranho. Só que a gente não pode deixar que isso penetre na igreja. E aqui nós temos mais uma, que é a fé e a perseverança, ou a paciência, e que novamente aquela palavra hipomonê. Onde é que a gente encontra isso? Em Tiago 1,3 diz o seguinte, sabendo que a prova da vossa fé, ou seja, quando eu provo a sua fé, quando a sua fé é espremida, quando a sua fé é esmagada,
O que acontece? A gente aprendeu lá com Esmirna, né? Quando esmaga, o que sai disso? Um aroma agradável. Quando esmaga azeitona, sai azeite. Quando esmaga uva, sai vinho. Tá certo? Quando esmaga esmirra, sai aroma agradável. Esmaga a mirra, né? E quando se esmaga a fé, sai o quê? Sai perseverança. É isso que diz Tiago. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ser perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, nós temos fé e perseverança, paciência. Essa é uma característica que a igreja tinha. Uma igreja que ela tinha... Ele está falando com a igreja. A gente já vai chegar lá no resto do texto, que vocês vão... Porque aqui tem um detalhe. É a primeira vez, nas cartas às igrejas, que o Senhor começa a falar com os vencedores. Em todas as outras cartas, o Senhor não fala diretamente, inicialmente, com os vencedores. Ele vai falar com os vencedores ao final. Em Tiatira, é a primeira carta que o Senhor fala direto, primeiro com os vencedores. Ok? Esse é algo que faz uma diferença em Tiatira. Então, ele está falando com os vencedores da igreja, ok? De início. E a tua fé e a tua paciência e as tuas obras são mais que as primeiras. Qual era o problema de Éfeso? Éfeso havia relaxado no amor. E aí o que o Senhor fala para ele? Lembra-te onde caíste e volta às primeiras obras. Mas não é o caso de Tiatira. As obras em Tiatira aumentavam. Elas eram mais. Era uma igreja que fazia mais. E aqui isso é uma mensagem importante para a gente, porque nós, cristãos, estamos acostumados com uma vida de cristã de decaimento. A gente acostumou com uma vida espiritual em decaimento. Essa é a verdade. A gente acostumou que o fervor diminua. A gente se acostumou que a fé diminua. A gente se acostumou que eu gostava muito de igreja, mas hoje já não ligo mais tanto, não preciso mais, eu estou maduro. Então a gente acostumou. Eu lia muito a Bíblia, mas agora eu já li a Bíblia toda, já conheço tudo, já não preciso ler tanto. A gente acostumou com uma vida espiritual em decaimento. E o que a gente aprende com Tiatira é que não é preciso ser assim. É possível que a gente tenha uma vida espiritual em crescimento constante. Que a gente sempre faça mais. É possível. Mas a gente precisa de fé e perseverança. Se a gente andar junto com fé e perseverança, a gente consegue. Mas também é uma vida de serviço. Amém? É uma vida de serviço. Então, uma igreja... Calma, Paulo, você falou que essa igreja caiu tanto, mas eu estou achando ela tão legalzinha. Calma que vocês vão ver o que eu estou falando. Se a gente for ver o período da Idade Média, e é exatamente isso. Tipo assim, eu falei alguns nomes, mas tem muitos mais. Se você for estudar a história da igreja desse período, são muitos nomes maravilhosos. Alguns dos santos que nós protestantes, nós não adoramos outros santos como intermediários ou qualquer coisa assim. Mas quando você pega a história de muitos desses santos, não tenha dúvida. Nós vamos encontrar com eles nos céus. É gente com uma vida cristã pujante. É gente que testemunhava o reino, gente amorosa. Ok? Que depois a igreja, e quando você vai em Assis, se for voltar a Francisco de Assis, inicialmente Francisco ele não era bem visto pela igreja. É que o movimento em torno do nome ficou tão forte que a igreja depois pega o nome dele e traz para dentro da igreja. A mesma coisa com São Patrício, a mesma coisa com São Columba, na Irlanda e na Escócia. Quando a igreja chega lá na Escócia, a primeira coisa que ela faz é matar os cristãos que estavam lá, que tinham sido convertidos pelo Patrício. Então, tipo assim, a igreja é complicada, mas existe uma igreja, que é uma igreja fiel, que são os vencedores, que são apaixonantes. Em termos de amor, em termos de serviço, quando você vê a vida de cada um deles, é apaixonante. A igreja, um tempo atrás, fez com os jovens os heróis da fé, e ficou falando de vários homens. Muitos desses que a igreja falou, eram homens que viveram nesse período da igreja. Certo? Viveram nesse período dessa igreja apaixonante. E que é extremamente complexa. Esses homens, Pedro Valdo, Patrício, Francisco Columba, Brécia,
Savonarola, Lausanne, John Hus, John Wycliffe. Muitos foram desprezados, outros foram perseguidos e muitos martirizados. Foram mortos mesmo. Fogo, cabeça, o que houve para cortar e queimar, queimou. Mas eles não se renderam. Tem inclusive, sobre a história da Bíblia, que quando ele ia ser morto, ele fala para o rei da Inglaterra, como se fosse ele fala, não era uma maldição, né? Mas ele fala assim, que ele orava a Deus para que o rei favorecesse a palavra de Deus no futuro, né? E não aquele rei, mas o próximo, ou 2 reis depois da Inglaterra, são os que promovem a tradução da Bíblia para a tradução da Bíblia inglesa, né? No caso. Então, que é a King James, né? Então, tipo assim, a oração dele, ele morreu na mão daquele rei, mas passa 1 ou 2 reis depois, a oração dele, você vê a resposta da oração dele acontecendo ali. Então, gente que morreu às vezes apenas por querer que a gente pudesse ler a Bíblia. Próximo. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que toleras Jezabel. Muitos desses nomes que a gente citou, São Francisco, muitos desses, eles não participavam dos erros de Jezabel, mas Deus tem contra eles que eles toleravam. Não fizeram nada contra. Não se opuseram. Não levantaram a voz contra. O que o Senhor está falando? Olha, eu tenho pouca coisa contra ti. Não é coisa pouca, é grave. Porque o que está acontecendo com essa igreja é grave. Mas o que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram. No mínimo, faltou vontade de ir lá e se opor. Era preciso que vocês fizessem isso. Eles não estão dizendo assim, tenho contra vocês que vocês fazem o que fazem Jezabel. Não, eu tenho contra ti que deixas, toleras. O que eu aprendo é que existem coisas que nós não podemos tolerar na igreja. Que o Senhor não quer que a gente tolere na igreja. Que se a gente tolera na igreja, o Senhor tem contra nós. Não é uma questão do mundo. Não é uma questão dos valores do mundo. Os valores do mundo a gente pode ser contra. Mas não é uma questão tipo assim, olha, nós somos contra por conta da palavra de Deus. Mas o mundo, ele não tem como obedecer a Deus. A gente vai continuar se posicionando, olha, nós somos contra o aborto. É democracia? Cada um vale um voto? Meu voto é não. Meu voto é não. Não é cada um não vale um? O meu um é não. Mas o que o Senhor está dizendo que nós não podemos tolerar é isso dentro da igreja. Isso é intolerável. Dentro da igreja? Não. E é isso que o Senhor tinha contra essas pessoas, ok? Contra essa igreja, contra Tiatira, ok? No mínimo, uma falta de disposição. Nicolaítas e Balão, o que acontece? O que era o ensino? Qual era o problema de Jezabel? Pérgamo, Éfeso, resistia às doutrinas de Nicolau. O que aconteceu em Pérgamo? Alguns, os que seguem a doutrina de Balaão e de Nicolau. Agora, isso já não é mais os que seguem. Agora ela está sendo ensinada. Ela não é mais só seguida. Ela é ensinada dentro da igreja. Ou seja, aquilo que era heresia virou ortodoxia. Aquilo que era errado virou a regra. A idolatria passou a ser a regra. A mistura do sagrado com o profano, que a gente viu lá em Pérgamo, agora virou o quê? A regra. Não fazer isso é o errado. Você vai ser perseguido. E muitos morreram na Inquisição porque não faziam isso. Porque não participavam da heresia que virou ortodoxia. A heresia virou o que era correto, tá certo? Então, houve um aprofundamento. Próximo. Poucas coisas tenho contra ti, que deixas, toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza,
ensinar, enganar e seduzir aos meus servos. Se na igreja de Tiatira havia uma mulher chamada Jezabel, a gente não sabe, na igreja histórica. Mas com certeza, essa Jezabel aponta para qual Jezabel? A Jezabel de Acabe, a Jezabel histórica. A Jezabel que era filha do rei de Sidom, Tiro-Sidom, tá certo? E ela casa com o rei Acabe, que era um rei fraco, leniente. E através desse casamento, ela agora fazia parte da casa real, ela era rainha, em Israel. Ali tem uma pergunta. Como Jezabel conseguiu penetrar na igreja e alcançar posição de autoridade e influência? Como? Vamos ver se a gente consegue entender? Qual é a carta anterior? Casamento. Casa anterior é Pérgamo, muitos casamentos. Através dos muitos casamentos, a mulher entrou dentro da igreja. Jezabel entrou dentro da igreja. E agora ela faz parte do quê? Da liderança da igreja. O problema da igreja de Tiatira não era só um problema interno. Ele era um problema de liderança. Se você pegar a história dos papas da Idade Média, não tem nada a ver com os papas de hoje. Falando dos papas da Idade Média, a história é uma mais terrível que a outra. Tem mulher que se fazia de homem, tem um papa que ele não gostava do outro papa, mandou desenterrar o outro papa e cortar o dedo que ele abençoava, só para ele não ter mais dedo para abençoar nem na morte. E aí fez um julgamento do cadáver e depois condenou o cadáver. As histórias são terríveis. Porque qual era o problema? Gente que não era cristã. Como é que eram feitas como muitos desses papas, a boa parte, eram situações políticas. Eram conchavos políticos. Era de dominação, era de riqueza. Tem papa que era filho do papa anterior, de incesto, de sexo, de adultério. Situação grave. A coisa era muito grave. Mas ela era muito grave aonde? Com Jezabel, na liderança, na casa principal. E qual era o problema disso? Ela se dizia o quê? O que ela se dizia? Profetiza. Qual é o problema da profetisa? Qual é o problema do profeta? Se eu chegar aqui e disser que sou profeta, e eu falar assim, Deus me falou que isso daqui é de papel. O que vocês têm que fazer a partir desse momento? Me internar como louco. Dúvida? Mas se vocês não me internarem como louco e assumirem que eu sou um profeta mesmo, vocês vão dizer que isso aqui é o quê? Papel. Porque o profeta, ele é infalível. Porque o profeta está falando da boca de quem? De Deus. Se ele está falando da boca de Deus, tudo que ele fala é infalível. Esse é o problema da igreja até hoje. Porque muitas dessas doutrinas, embora não possuam sustentação bíblica, elas vêm de uma fonte que pretensamente é o quê? Infalível. Não erra. Porque ela dizia que era profeta. Ela dizia que falava isso com a autoridade de Deus. E o que a igreja fez para impedir isso? O Senhor está dizendo, olha, vocês não fizeram nada. Tenho contra ti isso. E vocês estão permitindo que ela engane os meus servos. Vocês estão permitindo que ela seduza os meus servos. Que permita que eles vão lá e forniquem com a idolatria. Vão lá e se prostituam com a mesa dos ídolos. Essa era a questão. Esse era o problema. Jezabel penetrou por causa do casamento. E a questão ela é bem característica, né? A questão da sedução. E isso é bem interessante também, a figura de Jezabel, porque ela é uma mulher, e a mulher, nas Escrituras, ela faz ou a figura de uma nação, e aí você tem Israel, é uma figura de uma mulher, que é a esposa, a igreja é uma figura de uma mulher, que é a noiva, mas Babilônia também é a figura de uma mulher, e aí a mulher também representa a Babilônia, que é uma nação.
O sistema religioso também é representado pela figura de uma mulher, ok? E aí você tem a mulher nesse sistema religioso, e aqui você tem a mulher dentro da igreja. Ou seja, você tem o Estado entrando dentro da igreja. A gente já falou isso aqui nas outras aulas. Nós tínhamos uma igreja em Esmirna, a gente tinha uma igreja em Pérgamo, nós tínhamos uma igreja em Éfeso, nós tínhamos uma igreja em Roma, mas nunca tivemos uma igreja romana. E nesse momento, quando ela casa em Pérgamo, ela vira romana. Esse era o problema. E aí o que o Senhor promete para a igreja em Pérgamo? Sou eu que vou te dar um novo nome. Os que venceres eu darei um novo nome. E aqui esse é o problema. Essa mulher Estado, ela entra dentro da igreja e ela começa a fazer mistura, ela começa a fazer sincretismo. Aí o André já falou das questões aqui na outra aula sobre Natal e tantas outras coisas, ok? Próximo. Entenderam? Pérgamo, muitos casamentos. Através de casamentos, Jezabel entrou dentro da igreja. Próxima. Para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, ela foi enganando e os servos agora estão em adultério, porque quando eles idolatram, eles estão se misturando com outros deuses. Eles estão fazendo aquilo que é contrário. E essa é interessante porque no anterior fala assim, para que ela seduza, engane. No Apocalipse, seduzir e enganar é utilizado 4 vezes para Satanás, 2 vezes para o falso profeta. Todas as vezes que é utilizado esse verbo, seduzir e enganar, ele é utilizado para ímpio, para incrédulo. A única vez que cristãos são enganados é aqui em Tiatira. Tá certo? É a única vez. Satanás não vai conseguir enganar a igreja. Oh, Senhor, glória a Deus. O falso profeta não consegue enganar a igreja. Está lá em Apocalipse, ok? Mas Jezabel, dentro da igreja, enganou os servos do Senhor. E olha, enganou os servos do Senhor. E é isso que a gente vai ler aqui nos próximos capítulos. A gente precisa... Olha o que o Senhor está falando. Jezabel está enganando os meus servos. Amém? Se são servos do Senhor, são nossos irmãos, ok? Porque nós somos todos servos do Senhor. Ali nós temos um paralelo que esse paralelo a gente não pode perder. É inevitável. Os enganos que Éfeso rejeitou foram aceitos por alguns em Pérgamo e tolerados em Tiatira, transformados em regra pela autoridade da igreja, que era uma autoridade estrangeira. Ela não é da igreja. Ela é estrangeira. Ela não crê naquilo que a igreja crê. Ela não é nascida de novo, mas ela tem poder de autoridade. E se disse profetiza. E aí tudo que ela falou era infalível. Você não pode negar. Ou você diz que ela não era profeta, e aí você pode desmentir, ou então você tem que ficar repetindo o que ela disse. Por sua vez, as obras de Éfeso pioraram, devendo voltar às primeiras. Em Tiatira, as obras aumentam, em quantidade pelo menos. Não é em qualidade, mas é em quantidade. As obras são mais, tá certo? Também o amor em Éfeso que se esfriou, passando pela Esmirna perseguida sem ser socorrida pelos irmãos, e a igreja de Tiatira, que embora tolerando absurdos, ela tolerava absurdos, era uma igreja apaixonada e até hoje apaixonante, e já falei alguns nomes. Próxima. E dei-lhe tempo. Eu estou andando rápido, senão a gente não termina Tiatira. O que eu falei é a maior carta, né? Por que é a maior carta? A menor igreja da menor cidade, a maior carta, porque enfrentava o maior problema. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. O primeiro período de Éfeso dá uns 100 anos. O segundo período de Esmirna dá uns 200. O terceiro período de Pérgamo dá uns 300. Esse período aqui dá 1000 anos. Esse é o tempo de maior duração da história da igreja. E o que o Senhor está dizendo é, eu dei tempo para vocês. Eu dei tempo para que vocês se arrependessem. Mas vocês não quiseram se arrepender. Se você pegar na internet e ver lá concílios
quantos concílios foram feitos? Um monte de concílio, e sempre se justificava o erro. Muitos concílios. Se você for ver quantos pré-reformadores existiram, a gente fala de Calvino, a gente fala de Lutero, mas existiram muitos outros. Quando eles não eram silenciados, eles eram desprezados. Foi dado tempo para que se arrependesse. O arrependimento é um dom de Deus. Mas o que a gente aprende aqui é que ele é oferecido graciosamente e pacientemente. Deus também é paciente. Dei tempo para vocês, mas vocês não se arrependeram da sua fornicação. Deus deu tempo. Maior carta, maior tempo para a menor igreja e a menor cidade. E eis que te porei numa cama. A situação é, vou jogar você de cama, porque Jezabel era uma prostituta, ela havia prostituído a igreja. E a prostituta se prostitui aonde? Na cama. E na cama da prostituição vai ser o leito de morte dela. Então, assim, como Jezabel não se arrependeu, Deus não está dando um aviso. Para as outras, ele fala assim, olha, se não se arrependeres, vou remover seu candeeiro. Se não te arrependeres, mas para Jezabel, a sentença já está dada, porque Jezabel não se arrepende. Jezabel não se arrependeu no tempo que Deus lhe deu. Deus já deu o tempo de arrependimento para Jezabel, e Jezabel não se arrependeu. Então, para Jezabel, a sentença já está dada. Vou te jogar no seu leito de morte. Seu leito de prostituição vai ser o seu leito de morte. Vou te jogar na cama. Próximo. E sobre os que adulteram com ela, e agora divide em 3 grupos. Preciso que a gente vai ler esses versículos e tem que dividir os 3 grupos, ok? Senão a gente faz uma bagunça. Deus vai dar mensagem para 3 grupos diferentes, ok? E sobre os que adulteram com ela, ou seja, existe um grupo que é quem? Os que foram seduzidos e enganados e agora estão aonde? Estão adulterando. Adulterando é o quê? Indo para a casa de massagem? Não. Eles estão adulterando, idolatria, fornicação com ídolos. É isso que o senhor está dizendo ali, ok? Vocês estão em adultério. Isso é traição a Deus. A idolatria é um adultério. A idolatria é traição ao relacionamento com Deus. É outros deuses. É dar a outro aquilo que se pertence somente a Deus. E sobre os que adulteram com ela, qual é a sentença? Vai vir grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Ou seja, se vocês não se arrependerem do que vocês estão fazendo, eu vou trazer uma pressão grande sobre vocês. Qual é o objetivo da pressão? Acordar, te tirar do erro, fazer com que você se arrependa. Então, aos que estão caindo no adultério de Jezabel, a sentença é essa: se arrependam de suas obras, senão eu vou colocar vocês em tribulação pesada para que vocês saiam desse erro. Acordem. E ferirei de morte os seus filhos. Os filhos de Jezabel não vão passar por tribulação. Os filhos de Jezabel vão ser feridos de morte. Existe, dentro desse grupo, aqueles que são enganados, mas existem aqueles que já possuem uma identidade com Jezabel. Aqueles que sabem que o que Jezabel está ensinando é mentira, é engano, mas eles abraçaram o engano. Eles não são seduzidos e enganados. Eles são os sedutores e enganadores. Eles são filhos de Jezabel. É um segundo grupo. Então, existe um grupo enganado que o Senhor vai dar uma pressão. Existe um grupo que são os filhos de Jezabel que o Senhor fala assim: eu vou matar vocês. Olha a sentença duríssima que o Senhor está falando. Eu vou matar vocês. E todas as igrejas saberão. Por que as igrejas precisam saber? Para que as igrejas não caiam no mesmo erro. O Senhor está dizendo assim para a igreja: porque vocês não corrigiram eles, corre o risco desse erro se espalhar para todo o grupo. Porque vocês não corrigiram o Tiatira, esse erro pode se espalhar e não sobrar nada livre do erro. E o Senhor está dizendo assim: eu vou ferir os filhos de Jezabel de morte para que todas as igrejas saibam que isso é grave. Não pode isso, isso é intolerável na igreja. É o Senhor que não tolera, amém? Porque, e que sou eu aquele que sonda rins e corações.
e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Porque, tipo assim, o que é sondar os rins e os corações? O Senhor sonda as motivações. Milor Fernandes, ele fala assim, ó, nunca lucre, nunca confie em alguém que lucra com as suas ideologias. Às vezes você vê pessoas engajadas filantropicamente, mas elas têm um lucro muito grande com a filantropia. A filantropia dá muito dinheiro. Depende do percentual que eu tiro para minha subsistência também, a taxa de administração. Então, às vezes, você fala, nossa, como essa pessoa é... Só que o Senhor está falando, eu sondo rim e coração. Talvez eu esteja aqui dando aula, mas a minha motivação é dar uma pernada no pastor. Eu quero dar uma pernada, queridos. Só que o Senhor está dizendo assim, eu sondo rins e corações. Vocês nunca viram o meu rim e meu coração, tá? Mas o Senhor está vendo o meu rim e meu coração agora aqui. O Senhor está vendo o seu rim e o seu coração agora aí. Ele está falando para todas as igrejas assim, que as igrejas vão se assustar. E o Senhor fala assim, olha, eu sondo rins e corações, eu vejo o que ninguém está vendo. Isso é uma mensagem importante para nós, a gente saber que o Senhor olha rins e corações. Você já viu o seu rim? Mas o Senhor já viu. O Senhor está olhando para ele agora, vendo as suas intenções, o que está ali por dentro. Importante a gente colocar isso diante do Senhor, amém? Mas eu digo a vós, quem são vós? Não são nem os filhos, nem os enganados. Quem são os vós? Os que toleram Jezabel. Ele agora voltou a falar com quem? Com os vencedores, com a igreja. Mas digo a vós e os restantes, que estão em Tiatira. Então existe uma galera que está onde? Que está em Tiatira. A todos que não têm essa doutrina. Existe uma galera que está lá em Tiatira e que não tem essa doutrina. Não sou eu que estou falando não, tá? É o Senhor que está falando, é o terceiro grupo. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Que outra carga eu não vos porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, e aí mais uma vez é a história da cidade. Essa cidade era uma cidade o quê? Tampão. Ela não tinha condições de vencer uma batalha. A única coisa que ela sabia fazer era o quê? Resistir, defender. E o que o Senhor está falando para essa igreja é o seguinte, olha, vocês não têm mais como reverter a situação de Tiatira. Só segura para não perder o que vocês têm. Se defendam. Não tem mais jeito de vocês reverterem Tiatira. É isso que ele está falando. Eu não vou botar outra carga sobre vós. Não vou mandar vocês expulsarem Jezabel. Não vou mandar vocês limparem a casa real. Não vou botar mais nada. Não, chega. Vocês... Tá bom. O que tendes, retende até o que eu venha. A posição da igreja de Tiatira é só de defesa. Segura. Segura. Segura firme. Próxima. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Então é aquele que vencer e guardar até o fim as obras de quem? Dele. Não é as minhas obras. Ou seja, tem muita gente fazendo as suas obras. Tem muita gente fazendo aquilo que acha que é bom. Não, a igreja tem que fazer isso. A igreja tem que fazer isso. Deus mandou fazer isso? Cuidado. A igreja anda fazendo muita coisa que Deus não mandou fazer. É aquele que estiver guardando a minha obra. Não é a sua obra, não é a obra como eu acho que tem que fazer, não é a obra como o Brasil acha que eu tenho que fazer, não é a obra como o mundo acha que a igreja tem que fazer, e hoje tem muito disso. O mundo está ditando à igreja qual é a obra que ela tem que fazer, qual é a mensagem que ela tem que dar, qual é a posição que ela tem que tomar. Hoje a gente tem visto bastante isso. Qual era o problema da igreja da Idade Média? Como eu falei, a mensagem do Senhor ela é sempre uma mensagem direta, ela é aplicada à realidade daquela igreja, ok? Qual era o problema da igreja da Idade Média? Qual foi o problema? Quando ela se casou com o Estado, ela passou a ser o próprio Estado. E o Estado muito poderoso. Então, vamos lá, pastor Israel é o novo rei.
O rei tem que ser o quê? Coroado. Quem coroa o pastor de Israel? A igreja. Na verdade, o pastor de Israel só vai ser rei mesmo depois que a igreja coroar ele. Então a igreja passou a ser a soberana daqueles povos todos. Ou a igreja mandava naqueles estados. Se a igreja quisesse, ela poderia tirar um rei do trono. Ela desobrigava o povo a obedecer ao rei, e o povo invadia o castelo, matava o rei e estava tudo certo. E a igreja ia lá, chamava um cardeal, coroava o outro como rei, agora ele era rei, porque a igreja, ela investia esse poder às pessoas. Então, vocês já viram vários filmes que na coroação tem que vir quem coroar? Um bispo, um arcebispo. Já viram também que às vezes eles pagavam por fora para ir lá e coroar. Já viram isso? Já viram, era isso, a igreja. Então a igreja, ela tomou para si um poder que não era dela. Ela não tinha poder sobre as nações. Essa é a história. Isso é o que aconteceu na Idade Média, Idade das Trevas. Mas olha só qual é a promessa de Deus para essa igreja. Eu lhe darei poder sobre as nações. Vocês conseguiram entender? Por que isso está aqui nesse contexto para Tiatira? Porque Tiatira fez tudo errado. Ela achou que era ela quem ia dominar as nações. Eu que dou. Porque o poder o Senhor recebeu de quem? Como também recebi de meu Pai. Preste atenção. O poder pertence a Deus. E se Deus não te dá, você não tem poder nenhum. É usurpação. O poder pertence a Deus. Toda vez que você quer se adonar de alguma coisa e não foi Deus que te colocou naquela posição, é usurpação. E essa igreja é a igreja que usurpou algo que não era. Ela não podia dominar as outras. Deus não deu isso para ela. Só que você está falando para Tiatira, eu vou dar poder a vocês sobre as nações. Porque eu recebi de meu Pai. Eu posso dar para vocês. A autoridade da igreja vem do Senhor. Nós não temos autoridade própria. Nossa autoridade é dele. É ele quem nos dá. E a igreja, e esse é o momento, é perfeita, a mensagem ela se encaixa perfeitamente historicamente. Com vara de ferro regerá as nações, e serão quebradas com vasos do oleiro. A vara de ferro aqui é diferente da vara do pastor. O pastor às vezes também tinha uma vara de ferro, mas quando ele ia pastorear ovelhas em locais que tinham muito lobo, ele levava a vara de ferro dele. Você já sabe para que ela servia, não era para a ovelha. A vara de ferro era para os lobos. Então aqui não é para pastorear as ovelhas, mas para trazer juízo sobre os lobos, amém? E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã, mas essa é uma mensagem novamente profética que se encaixa com uma precisão maravilhosa. Essa igreja é a igreja de qual idade? Idade das? E a estrela da manhã é a estrela que rompe as trevas. É aquela igreja, é a estrela que abre o dia e as trevas vão se dissipando. Foi assim, eu vou acabar com as trevas. Eu posso fazer isso, só eu posso fazer isso. Eu vou acabar com as trevas, eu vou acabar com esse problema, eu vou dar a vocês a solução para esse problema, que sou eu. Como eu falei desde o início, né, Jesus, ele é a solução para todas as questões da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos contextualizar, eu termino, 9:2. Primeiramente, devemos resistir toda ideia que aceite como normal uma vida cristã em decaimento. Ah, não, é normal a gente ir esfriando. Não é normal. É comum, mas é anormal, é patológico, é problemático, é uma doença. E o Senhor vê isso como um problema. Infelizmente comum, mas não é normal. O normal é que a gente cresça. Cada dia mais em amor, em paixão, porque o Senhor é infinito. Não tem como a gente ser satisfeito nunca nele, nem agora, nem na eternidade, não vamos estar satisfeitos. Você vai ficar olhando para ele e não vai cansar de olhar para ele, porque não acabou. Nunca acaba. Amém? Os anjos e os serafins estão até hoje, desde a eternidade, quando olharam para ele a primeira vez, falaram, diferente, outro, é diferente, é outro. Traduzindo isso, é santo. Não tem outra coisa. É surpreendente a cada segundo. Cada segundo o Senhor é surpreendente. Então, nós não podemos. Isso é uma coisa que a gente precisa resistir, essa ideia.
É preciso tomarmos uma posição firme contra todo engano ensinado nas igrejas. É preciso que a gente tome uma posição. Isso é mentira. Isso é engano. Nós não podemos permitir que o engano ele vá seduzindo as pessoas ao pecado. Outro dia, um homem famoso falou algumas coisas, eu vi muitas pessoas se levantando contra alguns enganos que ele falou. A gente precisa resistir a alguns enganos graves dentro da igreja. Muitas vezes, nossos maiores desafios são internos e não externos. Isso se aplica a todas as esferas da vida cristã. Às vezes a gente acha que o problema é o outro, o problema é o vizinho, o problema é o amigo, o problema é o parente. Às vezes o problema é você. Olha para dentro e vê o que está acontecendo aí dentro. Às vezes sobra amor, porém falta firmeza. Outras, sobra firmeza, era o caso de Éfeso, mas falta amor. A vida cristã deve ser equilibrada sempre, para ser uma vida cristã de fato. Firmeza e amor. Um amor firme, uma firmeza amorosa. A vida cristã é isso. Precisamos sempre amar mais que antes, porém nosso alvo é amar como Cristo amou. Não é só amar mais, mas é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O modelo é Ele. Às vezes a gente pode amar mais e está fugindo do modelo dele. É mais, mas é mais longe do modelo dele. Nós temos que amar como Ele amou. Amém? Todos nós devemos fazer um exercício de exame pessoal, inclusive no que concerne a fonte de nossos ensinos e motivações. Qual é a fonte? Tem Jezabel ali em Tiatira, mas será que às vezes a gente não permite que uma Jezabel se intronize em nosso coração e comece a nos seduzir ao engano? Então a gente precisa estar isso diante do Senhor. Por fim, será que nossas últimas obras, pelo menos, são maiores que as primeiras? Pelo menos Tiatira pôde ouvir isso, eram maiores. Será que hoje a gente faz obras pelo menos maiores? O objetivo é que a gente faça obras melhores. Mas se pelo menos puder ser mais, já vai ajudar bastante, amém? O Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça. Pastor?